Vamos lá, galera. Questão 28. Questão 28. Bora lá. Bora lá, questão 28. Espera aí que travou aqui. Bora. Questão 28, galera. Ó. Questãozinha 2017 do CESP TRE Tocantins. A estruturação organizacional baseada nos produtos que a organização oferece ao mercado denomina-se... Veja, galera, que questão. Que questão. Eu trouxe essa questão de propósito para vocês verem que a banca ela dá questões para você. Qual é a resposta aqui, galera? Se a organização é baseada nos produtos, a estrutura organizacional é baseada nos produtos que a organização oferece. Qual é a estrutura, a departamentalização? Por produtos, né? Letra C. Não tem pegadinha nenhuma aqui, é por produtos mesmo. Veja que a questão deu a prova, a prova deu a questão, né? A prova deu a questão aqui, tá? Deu a questão. Beleza? Vamos lá. Coloquei aqui as vantagens e desvantagens da departamentalização por produto. Ó. Vantagens, desvantagens, tá? Gera maior capacidade de inovação, flexibilidade, melhora a coordenação entre os departamentos, ou seja, interdepartamental. Ó. É o contrário da funcional, né? A funcional, ela dificulta a coordenação interdepartamental. A departamentalização por produto, ela facilita, ela melhora essa coordenação interdepartamental, tá? Lembre que não confunda com intradepartamental, não confunda. Fixa responsabilidades nos departamentos para um produto ou serviço, tá? Aquele departamento é responsável pelo produto. Facilita a coordenação, tem uma unidade de resultado. Ó. Desvantagens, duplicidade de atividades, recursos e esforços. É aquilo que eu falei. Você tem aqui presidente, aí tem aqui, aí, produto A, produto B. Aqui embaixo vai ter quem, ó? Aqui embaixo vai ter marketing, vai ter logística, vai ter comercial, tudo relacionado ao produto A. E aqui embaixo de B vai ter o quê? Embaixo de B vai ter marketing, logística, comercial, tá? Tudo relacionado ao B. Por isso que duplica recursos, ó. Eu tenho uma mesma estrutura aqui, ó, em uma mesma organização. Por isso que usa esse termo de duplicidade de atividades, de recursos e esforços, beleza? É isso aqui. Risco de obsolescência técnica. Com especialistas que são distribuídos isolados em diversos departamentos, perdem interação e demais especialistas com a sua área. Então, prejudica a especialização, é o contrário da funcional. A funcional, ela é uma vantagem da funcional, foca na especialização. Aqui prejudica a especialização. Por quê? Por quê? Justamente por causa disso aqui, ó. Justamente porque a gente tem duas estruturas, ó. Aqui tem um cara de marketing e aqui tem outro de marketing, ó. Então, eles estão separados, os especialistas estão separados, então prejudica a especialização, certo? Até para treinar esses dois caras fica difícil. Tem que treinar um depois o outro, porque estão separados, estão em locais separados. Beleza? Vamos lá, vamos passar. Aqui vocês dão uma revisada, depois vamos para a questão 29. Aqui é um exemplo, ó. Coloquei um exemplo. Aqui, ó. Um exemplo de departamentalização por produto. Produto.
fábrica de bebidas, aqui tem divisão de cerveja, divisão de refrigerante. Aí aqui tem, ó, aqui o que eu desenhei, o departamento de vendas, produção e compras, e aqui é a mesma coisa, vendas, produção e compras. Mesma coisa. Veja que eu tenho uma duplicidade de recursos, ó. Eu tenho vendas aqui, produção aqui, compras aqui, ó. Então eu tenho dois departamentos de vendas em uma mesma diretoria aqui, ó, em uma mesma organização. Dois de produção, dois de compras, duplicidade de recursos, tá? Isso. E esforços de atividades, beleza? Bora lá. Questão 29. Uma questãozinha 2015, questão boa, tá? Bora lá. O processo de organizar busca dividir o trabalho a ser realizado e atribuir responsabilidades e autoridades a pessoas, o que se dá pela definição da estrutura organizacional com base nos critérios de departamentalização escolhidos, tá? Isso aqui é a definição que a questão deu para a organização. Tendo como referencial inicial as ideias contidas no texto, julgue o item subsecutivo. Isso aqui foi só para encher linguiça. Isso aqui é só para encher linguiça, galera. Isso aqui não vai influenciar em nada na nossa resposta. Tá? Vamos lá. As vantagens de uma organização do tipo matricial, ó, a matricial aparecendo, incluem flexibilidade, adaptabilidade e o princípio da unidade de comando. E aí, galera, essa questãozinha boa, hein? Questão boa. Aí na sua prova. Vamos lá. Já falei para vocês que deixa eu esperar aqui. Que não desprezem questões certo e errado. O CESP, a grande maioria das questões CESP é certo e errado. Então, ela vai pegar uma questão certa e errada e vai transformar em uma questão objetiva. Isso é muito fácil, tá? Então, por isso que a gente está respondendo questões certa e errada também. Vamos lá. Então, ele quer uma vantagem da departamentalização matricial, tá? Ou da estrutura matricial. Da estrutura ou departamentalização matricial, tá? Primeiro, a matricial é uma estrutura híbrida. Híbrida, tá? Por que híbrida? Eu vou colocar aqui as palavras-chave, tá, galera? Híbrida. Por que híbrida? Porque a matricial usa duas estruturas. Duas. A matricial, ela usa duas estruturas. Ela usa a estrutura funcional e a estrutura por projetos, tá? Por projetos. Geralmente a matricial é híbrida. Geralmente não, a matricial é híbrida e 99% dos casos a matricial usa essas duas funções aqui. A funcional e projetos, tá? Vamos lá. Quais as vantagens da matricial? Vantagens. Veja, a matricial ela é caracterizada por quê? Ela tem uma dualidade de comando. Ela tem uma dualidade de comando, galera. Dois chefes, tá? Dois chefes. A matricial, ela tem uma dualidade de comando. Então, aqui a gente já elimina isso aqui, ó. Princípio da unicidade de comando. O que é o princípio da unicidade de comando? É um único chefe. Dualidade de comando são dois chefes. E a matricial é caracterizada pela dualidade de comando.
Flexibilidade está certa, é uma vantagem. Adaptabilidade também é uma vantagem da matricial, mas princípio da unidade de comando não. Tá? Então, grave isso aqui, dualidade, híbrida e, geralmente, em 99% dos casos, funcional, híbrida porque ela usa as estruturas da departamentalização funcional e por projetos. Beleza? Então, aqui, questãozinha errada, errado. Beleza? Coloquei aqui as vantagens, vantagens e desvantagens da matricial. Vamos ver. Veja, vantagens. Potencializa as vantagens decorrentes da estrutura funcional e divisional. Aqui tem divisional, mas pode ser por projetos, tá? Projetos também. Pode reduzir a multiplicação e dispersão de recursos. Permite maior flexibilidade e adaptabilidade ao que tinha lá na questão. Agora, as desvantagens. Dificulta a coordenação em razão da autoridade dual. Dois chefes, tá? Dois chefes, que pode causar frustração e confusão. Ou seja, você está lá em um departamento que você tem o seu chefe funcional. Vamos lá, deixa eu ver se eu coloquei aí. Pronto, coloquei aqui. Veja, a matricial é isso aqui. A matricial é isso aqui, ó. Projeto A, projeto B. Departamento de projetos, tá vendo? Departamento de... Veja, olha, vamos lá. Temos o diretor. Aqui nós temos projeto, nós temos financeiro, jurídico e recursos humanos. Isso aqui é o que da organização? São funções, né? Funções. Então, são funcionais, olha, funcional, é departamento funcional, funcional e funcional. Por quê? Porque essa estrutura aqui, ela é a estrutura, a departamentalização funcional, tá? Essa aqui é a departamentalização funcional, ó, funcional, beleza? E aí, o departamento de projeto, ele divide aqui, projeto A e B. Podia ser projeto A, B, C, A, B, C e D, certo? Se dividiu aqui, né? E aí, pessoal, veja o que acontece. Veja o que acontece. O projeto A, ele vai precisar de alguém aqui, ó, do financeiro. Vai precisar de um carinha aqui do financeiro para dar suporte. Vai precisar de um carinha aqui do jurídico para dar suporte. Vai precisar de um carinha aqui dos recursos humanos para dar suporte, certo? Então, galera, veja, esse carinha aqui, vamos supor que é um analista financeiro, ele vai ser subordinado a quem? Ao gerente de projetos aqui e ao seu gerente funcional aqui, ó. Dois chefes, tá? Dois chefes. E por que fala que uma desvantagem é a geração desse conflito de interesses? Por quê? Porque esse cara aqui não sabe a quem ele vai atender primeiro. Se ele vai atender ao chefe dele, funcional, ou se ele vai atender ao chefe dele de projetos. Ou seja, quem ele vai priorizar para cumprir as ordens, para cumprir as atividades. Por isso que gera a dualidade de chefia, né, de autoridade, gera esse conflito, tá? Aqui o projeto B é a mesma coisa, carinha aqui do financeiro, outro aqui do jurídico, outro aqui do recursos humanos. Mas aí você fala, professor, mas se só tiver um cara do financeiro, aí é que tá, gera conflito por recursos escassos, tá? Gera o conflito por recursos escassos entre os departamentos. Vamos ver se tem aqui. Vamos ver se eu coloquei aqui nas desvantagens. Trata-se de uma forma estrutural complexa, com potenciais focos de conflito e desequilíbrio, tá? De poder entre os dois lados da matriz.
Isso aqui, ó, desequilíbrio de poder entre os dois lados da matriz é exatamente aquela dualidade de chefia que um vai querer mandar mais que o outro, enfim, tá? São dois chefes. Perda excessiva de tempo, muita dificuldade para apurar responsáveis, exige um conjunto de competências, bom, não tem aqui. Mas é, uma das desvantagens também é a briga por recursos escassos. Recursos escassos, ó. Recursos escassos. É assim que a prova traz esse termo aqui, ó. Recursos escassos. Por quê? Porque, veja, se eu tenho aqui no departamento financeiro só um carinha, só um analista, por exemplo, e eu preciso de dois, um aqui, um aqui, um aqui e um aqui, eu não vou ter os dois para fornecer um para o projeto A e um para o projeto B. Então, existe o conflito aqui, ó. A quem esse cara vai atender? Ao A ou ao B? Ao chefe do projeto A ou ao chefe do projeto B? Alguém aqui vai dançar na história, né? Ao chefe daqui ao chefe daqui. Alguém vai dançar na história e vai ter que esperar o seu projeto, beleza? Então, existe o conflito por recursos escassos. Se aparecer isso na prova, está correto como desvantagem da matricial, beleza? Então, já entenderam a matricial? Dá uma revisada aqui, ó, nas vantagens e desvantagens. E vamos para questão 30, não. Ainda temos aqui, ó, tipos de matricial. Coloquei aqui. Veja, galera, um material bem completinho aí para vocês. Tipos de estrutura matricial: fraca, forte e balanceada. A fraca é o quê? O controle orçamentário do projeto é do gerente funcional. O gerente do projeto tem autoridade e disponibilidade de recursos limitados. Tanto o gerente quanto a equipe trabalham em tempo parcial. Veja, vamos resumir isso aqui. Na fraca, temos aqui, ó, orçamento. Vamos colocar aqui. Orçamento. Esse ó ficou feio, né? Peraí, galera. Orçamento. O orçamento, vocês entenderam, né? O orçamento é o funcional. Gerente funcional, tá? Vou colocar assim. A equipe, veja, equipe, tempo parcial. Tempo parcial. E o gerente de projetos, tempo parcial também, ó. Gerente parcial também, aqui é o tempo, tá? Galera, aqui é um resumo só, tá? O gerente de projetos. Pronto. Veja, controle do orçamento fica com quem? Com o gerente funcional. A equipe de trabalho trabalha em tempo parcial e o gerente de projetos trabalha também em tempo parcial, beleza? Então vocês montem aí essa tabelinha. Na matricial forte, aí vamos lá, matricial forte também, ó. Na forte, o orçamento tá com quem? O orçamento na forte está com o gerente de projetos. O contrário, tá vendo? A equipe de trabalho, trabalha em tempo integral. E o gerente de projetos? Trabalha em tempo integral também. Beleza? E aqui o gerente de projetos, ó, ele tem autoridade e disponibilidade de recursos de moderada a alta, tá? Moderada a alta. Na fraca, ele tem disponibilidade de recursos limitados.
porque não é ele que comanda o orçamento. Aqui já é ele que comanda, tá? E na balanceada? Na balanceada, galera, ó, o orçamento é dividido, ó, chefe funcional, gerente funcional e gerente de projetos. A equipe trabalha em tempo parcial e o gerente de projetos trabalha em tempo integral. Beleza? É a balanceada. Veja, o controle do orçamento é misto entre o gerente funcional e do projeto. A autoridade e disponibilidade de recursos vão de baixa a moderada e o gerente trabalha em tempo integral e a equipe em tempo parcial. Beleza? Só fiz resumir aqui para vocês as informações que vocês precisam levar para a prova, tá? Tranquilo? Então, agora sim, vamos lá para a questão 30. Questão 30. Uma água aqui. Bora lá, galera. Questão 30. A respeito de técnicas e ferramentas gerenciais e sua aplicação à administração pública, julgo a seguir. Na departamentalização por critério territorial, a estrutura organizacional se baseia nas funções executadas por cada unidade. E aí, galera? Errado, né? Errado. Territorial, a estrutura organizacional não se baseia em funções. Quem se baseia em funções é a estrutura funcional, é a departamentalização funcional. Territorial se baseia em quê? Em região. Região. Território, tá? Região, território. Regional Sul, Regional Norte, Regional Nordeste. Então, trouxe mais uma questão para vocês verem que a banca também cobra questões bestas, olha. Uma questão para analista de gestão, ó. Administração, tá? Beleza? Então, aqui sem dúvidas, né? Vamos lá. 31. 31. Questão 31. Bora lá. Nossa questãozinha 31. Assinale a opção correta. Assinale a opção correta a respeito da organização informal, de cultura organizacional e das características, vantagens e desvantagens da departamentalização. Ó. Ela é uma questão geralzona aqui, certo? Vamos lá. No caso da departamentalização com abordagem de equipes, as pessoas ou órgãos são agrupados em departamentos, considerando-se habilidades e competências similares e atividades comuns de trabalho. E aí, galera? E aí? E aí? Vamos deixar aqui, vamos para a questão, vamos para B. Tá certo ou errado aqui? Departamentalização com abordagem de equipes. De equipes. E aí? As pessoas ou órgãos são agrupados em departamentos. Olha, quem é agrupado em departamento? Agrupados em departamentos são o quê? Funções, né? Funções. Considerando-se habilidades e competências similares, olha, funções. E atividades comuns de trabalho. Essas atividades comuns de trabalho são o quê? Atividades o quê? Rotineiras. Rotineiras, tá? Galera, isso aqui é o quê? Que departamentalização é essa? Funcional. Funcional. Não é abordagem baseada em equipes. É uma departamentalização com abordagem funcional. Por funções, tá? Por funções. Beleza? É diferente. Equipe pode ter uma pessoa de cada departamento. Pode ter um especialista em cada área. Equipe. Percebe a diferença? Beleza? Então, letra A é funcional. Errado. Letra A é errado. O erro é esse.
Letra B. As vantagens da departamentalização na abordagem divisional inclui o uso eficiente de recursos, ó. Uso eficiente de recursos, a forte especialização de atividades e a boa solução de problemas técnicos. Galera, errado. Isso aqui tudo são vantagens da departamentalização funcional e não divisional. A divisional, ela não tem uso eficiente de recursos. Lembra que eu falei que na divisional existe o espalhamento dos especialistas? O especialista fica em um lugar, o outro fica em outro lugar. Os especialistas são separados. Então, não tem uso eficiente de recursos, não tem uma forte especialização. Ó. O pior erro aqui é forte especialização. Beleza? E boa solução de problemas técnicos. Não. Os técnicos estão separados, os especialistas estão separados, tá? Nesse tipo de departamentalização divisional. Beleza? Errado. Errado. Letra C. As desvantagens da departamentalização na abordagem funcional, ó, ele quer uma desvantagem da funcional, inclui resposta lenta a mudanças externas, tá certo? Tá. Resposta lenta às mudanças externas, certo? Lembra que a funcional, ela é indicada para ambientes estáveis, ambientes que não sofrem mudanças ao longo do tempo. Então, se sofre mudanças, se tem mudanças externas, a resposta vai ser lenta. Beleza? Resposta lenta às mudanças externas. Aqui está certo. É uma desvantagem da funcional. Responsabilidade parcial por problemas e visão limitada dos objetivos organizacionais. Certinho, galera, certinho. Visão limitada dos objetivos, eu falei isso para vocês, tá? A departamentalização funcional, ela não tem uma visão do todo. A visão dela é limitada aos objetivos do departamento, beleza? Então, ela não tem uma visão geral da organização. É uma visão limitada dos objetivos organizacionais. E responsabilidade parcial por problemas, certinho também. Responsabilidade parcial por problemas. Porque na departamentalização funcional, cada departamento vai se responsabilizar pelo seu problema, somente. Beleza? Se tem um processo que envolve toda a organização, e houve um erro ali, a responsabilidade é de quem? Do departamento que errou. É uma responsabilidade parcial, não é do todo. Beleza? Vamos lá. Então, letra C é o nosso gabarito já. Letra C é o nosso gabarito. Letra C. C de casa. Letra D. Comportamentos característicos da organização informal devem ser eliminados para que a gestão administrativa não sofra interferência. Errado. Não deve ser eliminado. A organização informal é aquela organização que surge naturalmente dentro da empresa, dentro da organização, tá? Surge através dos relacionamentos entre as pessoas, através das amizades entre as pessoas, tá? E digo mais, a organização informal, ela transpõe o ambiente interno da organização. Porque lá fora você também tem um relacionamento com seus colegas de trabalho. Você sai para tomar uma cerveja, sexta de noite, com seus colegas de trabalho. Isso é organização informal também, beleza? Então, ele não deve ser eliminado. É uma organização que surge naturalmente e ajuda na gestão da empresa, tá? Ajuda, isso aqui também está errado. Aí. Para que a gestão administrativa não sofra interferências imprevisíveis, também está errado. E a formal? E a formal? Falamos já em formal. E a formal? A formal, galera, é aquela organização, a organização formal é a organização que está à vista de todos. É a estrutura organizacional da empresa, da organização, tá? É o organograma da organização. Ele está lá na parede, olha. Fulano é chefe de fulano,
Cicrano é chefe de Beltrano, tá? Tem toda a divisão dos departamentos. Isso é a organização formal, beleza? Formal. Galera, abri um parênteses aqui. Eu fico falando da organização, né? Organização formal, informal. Aí falo, a organização informal da organização, né? Vocês têm que saber diferenciar isso, tá? A gente tem a organização função administrativa, temos a organização empresa, que é a organização organização, empresa ou corporação ou companhia, a mesma coisa, tá? Organização sinônimo de empresa, que é a empresa em si, tá? Também é chamada de organização. E tem a organização, que é o termo de organizar as coisas mesmo, o termo que a gente conhece no dia a dia. Organizar sua mesa, organizar seu quarto, enfim, tá? Os termos que a gente usa na administração é a organização, função administrativa, que é um termo mais abstrato, tá? Organização como função administrativa. E temos a organização como empresa mesmo, que é o termo mais concreto, que você pensa na empresa mesmo, beleza? Então, vamos lá. Comentamos um pouquinho aqui sobre a organização informal e formal. A informal é a que surge naturalmente, relacionamento entre as pessoas, não é controlada, beleza? E a formal, ela é controlada pela organização em si, né? E é o tipo de organização que está à vista de todos, o organograma da empresa, toda a organização lá dos departamentos, enfim, beleza? Então aqui também está errado, porque não deve ser eliminada a organização informal. Letra E. Percepções e sentimentos relevantes dos membros de uma organização são considerados valores compartilhados na cultura organizacional. Isso aqui está certo. Percepção e sentimentos. Vamos lá, galera, veja. Cultura organizacional não cai na nossa prova, certo? Não cai no nosso edital da Barras Coqueiros, tá? Mas tá errado isso aqui porque não é cultura organizacional, é clima organizacional, tá? Isso aqui é relacionado a clima organizacional. Percepções e sentimentos dos membros da organização são considerados no clima organizacional, tá? Beleza, então, galera. Questão 31 foi para o bolso 32. Vamos lá, questão 32. Bora. A respeito de estruturas organizacionais contemporâneas, julgo o item seguinte. Caso uma organização, para estabelecer seus departamentos, deseje considerar a distribuição territorial de suas atividades, ela deverá observar as técnicas de departamentalização geográfica. Ó, certinho. Questão certa. Territorial e geográfica. Se ela quer distribuir suas atividades territorialmente, ela vai fazer uma departamentalização geográfica, ou territorial, ou regional, beleza? Facinho, facinho, ó. A gente vê aqui no enunciado da questão, estruturas organizacionais contemporâneas, aí você já fica, eita, meu Deus, eu não vi isso aqui, não estudei isso. Vale a questão, velho, vale a questão, ó. Questão facinho, facinho, ó. Territorial, geográfica, certinho, beleza? Questão do PGE, assistente de procuradoria. Bora? Questão 33. A respeito das estruturas organizacionais contemporâneas, olha, mesmo concurso, né? Pensei até que era a mesma questão. Vamos lá. Na determinação da estrutura departamental de uma organização, feita com base nos seus serviços prestados, adota-se o critério de departamentalização funcional. E aí, galera? E aí? Tá certo ou errado? Tá certo ou errado essa questão? Na determinação da estrutura departamental de uma organização feita com base nos seus serviços prestados, adota-se o critério de departamentalização funcional. E aí? Veja, galera, ó, serviço é um produto, né?
Serviço é um produto, né? Produto, ou se você está vendendo um produto, né? A gente pode interpretar como um produto. E a departamentalização por produto, ela pode ser por produto ou serviço, tá? Aqui não vai ser funcional. Funcional é o quê? Funções. Função. Marketing, logística, vendas, função. Não se encaixa aqui na departamentalização feita com base nos serviços prestados. Não se encaixa, tá? Então, errado, beleza? Errado. O critério, se o critério é serviço prestado, a departamentalização será por produto ou serviço. Produto e serviço. Beleza? Então, bora lá. Se falar em especialização nas funções, aí vai ser funcional, tá? Questão... Eita. 30... Oh, vamos lá. A gente estava na 33. 34, galera. Esqueci de trocar aqui. Questão 34 essa, tá? Questão 34. Mais um, ó. A respeito da estrutura organizacional contemporânea, vamos lá. Quanto maior for a variedade de produtos ou serviços desenvolvidos por uma organização, maior será a heterogeneidade da estrutura organizacional. E aí, galera? Tá certo? E aí? Respondam aí. Tá certo ou errado? Vamos lá, galera. Veja. Veja lá. Se eu tenho uma organização aqui, tá? Presta atenção. Veja. Quanto maior for a variedade de produtos ou serviços desenvolvidos, maior a heterogeneidade na estrutura da organização. Veja, se eu tenho um produto A aqui, produto B, produto C, produto D, aí entra mais um produto, produto E, entra mais um aqui, produto F. Quanto mais produtos eu tenho, mais a minha estrutura fica heterogênea, certo? Quanto mais produtos ou serviços eu desenvolvo na minha organização, mais a minha estrutura fica heterogênea. Não é lógico isso, não é? Certo? Beleza? Eu trouxe essa questão por causa disso aqui, ó, desse termo que apareceu novo assim, nas questões, né? E maior será a heterogeneidade na estrutura dessa organização. A banca aqui, a banca CESP, ela quis inovar aqui nessa questão, né? Quis trazer um, um termo diferenciado, né? Para você ficar na dúvida na questão. Mas tá certinho a questão, tá? Tá certinho aqui, certinho. Beleza? Na departamentalização por produto ou serviço, quanto mais serviços, mais produtos, mais a estrutura vai ser heterogênea. Belezinha? Então, bora lá. Questão 34 já foi, ó, veja que é uma questão de 2009, tá? 2009, questão recente. 35, questão 35, bora lá. Questão 35. Questão 35. Vamos lá. Bora lá, galera. Força aí, vamos acabar essa aula. A respeito de ferramentas técnicas e abordagens utilizadas por gestores em organizações, julguem o item subsequente. Uma desvantagem da centralização das atividades de uma organização em um só departamento é o aumento dos custos operacionais. Galera, se eu centralizo as atividades em um só departamento. Vamos lá, vou dar um exemplo melhor. Veja, vou desenhar aqui, tá? Vou desenhar porque é melhor para vocês entenderem. Eu tenho 3 departamentos aqui, certo? 3 departamentos. 3. E aí eu pego esses 3 departamentos e extingo esses departamentos, acabo com eles e formo
só um departamento para cuidar disso tudo aqui. Eu aumentei ou eu diminuí meu custo operacional? Se eu tinha 3 chefes, 1, 2, 3, agora só tenho um chefe. Eu aumentei ou diminuí meus custos operacionais? Veja que eu centralizei aqui, né? Aqui era descentralizado, ó. Tinha 3 departamentos, cada departamento com suas decisões. Eu tirei os 3 e centralizei em um só. Em um só. Centralização, tá? Centralização. Beleza? E ele perguntou aqui: desvantagem da centralização é o aumento do custo? Não. Eu mostrei aqui, ó. Eu tinha 3 chefes e agora só tenho um. Eu diminuí meu custo. Eu baixei o meu custo operacional. Então tá errado, pô. A centralização, ela diminui o custo operacional. A descentralização, ela aumenta o custo operacional, tá? Ela aumenta. Se você tem um departamento aqui, ó, se você tem um departamento aqui e você cria mais dois, mais um, você aumentou ou diminuiu o seu custo? Você aumentou, né? Você descentralizou e aumentou o seu custo. Então, aumento do custo é na descentralização. Beleza? Não é na centralização. Questão errada, questão 35. 36, questão 36. Bora lá, vamos até a 40, galera, hoje. Vamos até a 40. Nessa aula, vamos até a 40. Bora lá. Julgue o próximo item no que se refere ao tipo de estrutura. Isso aqui não vai influenciar em nada, isso aqui, tá? Comando de questão, vamos lá. Finalidades e critérios de departamentalização. É horizontal a estrutura de uma organização que esteja fundamentada em níveis hierárquicos bem definidos, como procuradores, chefes de departamento, coordenadores, analistas e técnicos. E aí, galera, questão boa, hein? Questão boa. É horizontal a estrutura de uma organização que esteja fundamentada em níveis hierárquicos bem definidos. Veja, se eu tenho uma organização aqui, ó, que eu tenho os níveis organizacionais bem definidos, ó, eu tenho uma estrutura ok. Eu tenho uma estrutura ok. Aqui vamos supor que eu tenho analistas, né? Tenho analistas, tenho aqui coordenadores, como ele falou aqui, aí. Analista, coordenadores, chefes de departamento, né? Temos aqui o presidente, níveis bem definidos, ó. É uma estrutura o quê? Vertical, ó. Vertical. É uma estrutura vertical, galera. Essa daqui, certo? Estrutura vertical. Não é horizontal. Na horizontal, os funcionários, eles têm autonomia para tomar suas próprias decisões, tá? São grandes grupos de funcionários. Veja a diferença. Veja uma estrutura horizontal. Veja, uma estrutura horizontal é essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa é horizontal. Não tem níveis hierárquicos bem definidos, ó. Só tem um nível hierárquico aqui, ó. O resto é tudo lateral, ó. Não tem mais chefe. Tanto que isso aqui, só revisando, isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Amplitude de controle. Amplitude de controle grande aqui, é uma grande amplitude de controle. Aqui, amplitude de controle pequena, ó. Esse cara aqui só tem, deixa eu mudar a cor da caneta para ficar melhor. Esse cara aqui só tem 2 subordinados abaixo dele, ó. Mas esse cara aqui tem quantos? Tem 1, 2, 3, 4, 5. Amplitude de controle grande, ó. Estrutura achatada ou
ou estrutura horizontal, ou estrutura horizontal, beleza? E a vertical? Na vertical é aquela que possui níveis hierárquicos bem definidos. Exatamente isso. Beleza? Níveis hierárquicos bem definidos. Tem um presidente no topo, depois tem cada departamento. Beleza? É composto por uma série de departamentos, uma série de departamentos. Aqui, ó. Isso é uma estrutura vertical. Beleza? Tá errado aqui. Se aqui tivesse o termo vertical, aí estaria correto. Beleza? Mas tem horizontal, não é horizontal. Errado. Tranquilo? Galera, eu rabisco muito, né, a questão, mas é assim, galera, é assim que tem que fazer questão, tá? Principalmente comentando questões aí para vocês. Tem que rabiscar tudo mesmo, tá? Não ache bagunçado, mas eu só sei ensinar dessa forma, rabiscando. Inclusive é a forma que eu estudo, né? Rabiscando o livro, até os livros que eu leio, que não são de matéria de concurso, enfim, são todos rabiscados. Tá, bora lá, bora lá. Aqui, ó, estrutura horizontal, estrutura horizontal, horizontal, estrutura horizontal. Os funcionários têm autonomia para tomar suas próprias decisões. São grandes grupos de funcionários. Relato apenas a um gerente. É um sistema mais informal, tá? Bastante comum em empresas menores. Estrutura vertical, aquela que possui um organograma com vários níveis administrativos e hierárquicos. No topo está o presidente. Depois vem cada divisão, composta por uma série de quadros intermediários e supervisores, que são responsáveis por vários departamentos. Beleza? Um resuminho aí das duas estruturas. 37, questão 37. Vamos lá. Questão 37. Bora lá. 37. Julgue o próximo item no que se refere ao tipo de estrutura organizacional, natureza, finalidade e critérios de departamentalização. O critério de departamentalização funcional, segundo o qual pessoas com habilidades e capacidades distintas são agrupadas, errado, né? Não são capacidades distintas, são capacidades similares. Beleza? São agrupados os departamentos, habilidades e capacidades similares, tá? E é mais apropriado para atender às necessidades das organizações modernas, enfim. Aqui também está errado, tá? Mais apropriado. Não tem uma estrutura melhor que a outra. Não tem uma estrutura mais apropriada que a outra. Tem a estrutura mais apropriada para a organização. Tem a estrutura mais adequada ao estilo da organização, tá? Não é que a funcional ela é mais adequada às organizações modernas, enfim, não, nada disso. Não tem uma melhor que a outra, beleza? Botem isso na cabeça. Uma questão que fale que uma estrutura organizacional, uma departamentalização é melhor que a outra, é, é mais adequada que a outra, tá errado. Tá errado. A organização é que a organização é que vai escolher a estrutura, a departamentalização de acordo com o serviço dela, de acordo com o mercado dela, entendeu? Beleza? Então, tranquilo, 37 está errado. Questão errada. Bora lá, galera, questão 38. Questão 38, vamos lá. Questão CESP 2020, ó. Considere a tabela abaixo que apresenta alguns tipos de departamentalização e suas principais desvantagens. Desvantagens, ó. Ele colocou aqui, coluna 1, serviço, coluna 2, processo, tipo de departamentalização, né? Coluna 3, projeto, coluna 4, funcional, tá? Funcional. Vamos lá.
Na coluna 2, ele colocou X e colocou a desvantagem. Descontinuidade, imprevisibilidade quanto à permanência das pessoas. Colocou Y, pouca cooperação interdepartamental. Colocou Z, enfatiza a coordenação em detrimento da especialização. E colocou W, pouca flexibilidade e adaptação às mudanças. Beleza? Então, ela quer o que agora? Vamos lá. Relação entre as colunas 1 e 2. Relação entre as colunas 1 e 2. Vamos lá. Então, ela quer que a gente associe, a coluna 1, tipo de departamentalização, à desvantagem, tá? Serviço. Qual seria a desvantagem da departamentalização por serviço? Qual seria a desvantagem? Vamos lá. Ah, professor, estou em dúvida aqui. Beleza, vamos partir para outra. Processo. Qual seria uma desvantagem da departamentalização por processo? Ah, professor, também estou na dúvida. Vamos para funcional. Vamos para funcional, que a gente sabe, né? Vamos para funcional. Funcional. Qual dessas aqui, galera? Qual dessas é uma desvantagem da funcional? De cara, logo. Essa aqui, né? Y, né? Y, ó. Pouca cooperação interdepartamental. Pouca cooperação interdepartamental. Praticamente não existe cooperação interdepartamental na funcional. Você viu nas desvantagens lá que ela dificulta essa cooperação interdepartamental. E mais uma vez, não confunda com intradepartamental, não confunda, tá? Intra é dentro do departamento, inter é entre departamentos. Então vamos lá. O 4 casou aqui com Y, né? 4 com Y, tá? Então vamos lá. 4 com Y. Beleza, vamos ligar os pontos. 4 com Y. Galera, projeto, pessoal, departamentalização por projeto, uma das desvantagens é a descontinuidade do projeto. Ou seja, o projeto ele tem um prazo para acabar. Projeto é você desenvolve o projeto e tem que finalizar aquele projeto, é ou não é? Então, existe uma descontinuidade e existe uma imprevisibilidade de aproveitamento daquelas pessoas que estão naquele projeto. Ou seja, se você está desenvolvendo um projeto com uma equipe, certo? Você não sabe se quando acabar aquele projeto, aquela equipe vai permanecer na empresa ou não, tá? Isso é uma desvantagem da departamentalização por projeto, certo? Tá no material em PDF, tá? Tá no nosso PDF isso que eu coloquei todas as vantagens e desvantagens das departamentalizações, tá? Tem lá isso em projeto, beleza? Então, posso afirmar aqui que o 3 projeto vai casar com o X, tá? O 3 projeto vai casar com o X, beleza? Bora lá. Então, aqui eu já tirei o X e o Y. E já tirei projeto e funcional. Vamos lá. Processo e serviço. Processo e serviço. Processo, galera. Processo. Processo, uma das desvantagens da departamentalização por processo é exatamente a pouca flexibilidade e adaptação às mudanças. Por quê? O processo tem pouca flexibilidade e adaptação às mudanças. Porque, veja, para você modificar um processo, o custo é muito alto. O custo é muito alto, às vezes até inviável. Então, você não pode ter
Você não pode ter muitas mudanças externas no mercado que você atua para você ter uma departamentalização por processo, tá? Então, é uma desvantagem da departamentalização por processo. Pouca flexibilidade, pouca flexibilidade e adaptação às mudanças, tá? Beleza? A adaptação às mudanças também é uma desvantagem da funcional, tá? Também é uma desvantagem da funcional. Você poderia ter confundido aqui. Mas a pouca flexibilidade e adaptação às mudanças vai encaixar com processos. Então, aqui 2 vai encaixar com W, tá? Então, tiramos W e processo. Então, agora sobra serviço e o Z, que é enfatiza a coordenação em detrimento da especialização, certinho. Na departamentalização por produto ou serviço, a enfatização é na coordenação, tá? Na coordenação, em detrimento da especialização. O foco na especialização é onde? Na funcional, somente, tá? Somente na funcional, o foco na especialização. Então, vai ser Z, tá? Vai ser Z. Então, vamos lá procurar. Vamos aqui procurar, ó. Vai ser Z, beleza? É Z. Então, a Y já foi. Essa aqui não é. W não é. E W não é. O 2 é qual? 2 é o W. O 2 é o W. Então, o 2 é o W. 1 é Z. 2 é W, letra C. Beleza? Letra C é o nosso gabarito. Letra D tá errado. Questãozinha boa, galera. Questãozinha ótima essa, hein? Ótima questão. Depois de uma revisada, dê uma lida nas desvantagens e vantagens de cada departamentalização. Veja que a questão cobrou 4 departamentalizações aqui, ó. A questão cobrou 4 departamentalizações. 4, tá? 4, ó. Você tinha que saber as desvantagens dessas departamentalizações para acertar a questão, pô. Você tinha que saber as desvantagens, pelo menos uma desvantagem de cada uma. Pelo menos essas desvantagens você tinha que saber de cada departamentalização, né? Veja, cobrou os 4 em uma só questão. Beleza? Questão 39. 39, bora lá. Questão 39. Bora. A estrutura organizacional de uma empresa define como as tarefas são formalmente distribuídas, agrupadas e coordenadas. São 6 os elementos básicos a serem focados pelos administradores quando projetam a estrutura das organizações. A especialização do trabalho, a departamentalização, a cadeia de comando, a amplitude de controle, a centralização, a descentralização e, por fim, a formalização. Galera, veja que ele botou a questão, colocou um comando gigantesco para perguntar o que é amplitude de controle. A amplitude de controle é o quê? É a base segundo a qual as tarefas são agrupadas? Não, né? Nada a ver, né? Amplitude de controle, já falei para vocês, mostrei ainda agora, amplitude de controle é isso aqui, ó. É relacionado a quantos subordinados você tem abaixo de você. Você aqui, aí, você tem quantos subordinados aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a sua amplitude de controle. Subordinados diretos. Subordinados diretos. Se eu tiver uma estrutura, vou desenhar aqui, depois eu apago para a gente ler. Se eu tiver uma estrutura assim, ó, assim, assim, quantas pessoas esse cara aqui, esse A aqui, aí, quantas pessoas ele tem
Qual a amplitude de controle dele? Quantas pessoas ele tem abaixo dele? Na amplitude de controle? Duas. Uma, duas. Ah, professor, esses caras aqui não estão abaixo também? Esse aqui e esse? Sim, estão. Mas para amplitude de controle, só conta esses dois aqui, ó, que são os subordinados diretos. Beleza? Diretos. Qual a amplitude de controle desse cara aqui, do B? Esse e esse. Essa é a amplitude de controle. Belezinha? Tranquilo, né? Show de bola. Show de bola. Vamos lá. Então, meus amigos, a amplitude de controle vai ser o quê? A amplitude de controle vai ser o número de pessoas que você tem abaixo de você diretamente. Então, não é a base segundo qual a tarefa se define, determina o número de funcionários que um administrador consegue dirigir com eficiência e eficácia. Bate isso aqui, mas vamos ver se tem mais alguma mais correta. Descreve o grau em que as funções da organização são subdivididas. Errado. Errado. É uma linha de autoridade do topo. Não, linha de autoridade, galera. Linha de autoridade é a cadeia de comando. Ó. Linha de autoridade é cadeia de comando, tá? É aquela linha de autoridade aqui, ó. Essa linha de autoridade é a cadeia de comando. Ó. Essa linha aqui, do topo até a base, ó, até aqui, ó, essa é a linha de comando, tá? Isso aqui é linha de autoridade, é cadeia de comando, beleza? Letra E, refere-se ao grau em que o processo decisório está concentrado em um único ponto. Não, isso aqui é concentração. Ou isso aqui é centralização, tá? Centralização, beleza? O que seria aqui centralização? Centralizado aqui as decisões, tá? Então vai ser mesmo a letra B de bola. B de bola. Determina o número de funcionários que um administrador consegue dirigir com eficiência e eficácia. Beleza? Consegue dirigir com eficiência e eficácia. Belezinha? Isso que é amplitude de controle. Beleza? Vou para a questão 40. Vou colocar um exemplo aqui. Coloquei um exemplo. Ó. Estrutura aguda. Estrutura aguda. Achatada aqui. Ó, é achatada. Amplitude de controle grande. Ó. Quanto maior a amplitude de controle, mais achatada a estrutura é, certo? Maior amplitude, mais achatada. Ó. Maior amplitude. Beleza? E aqui, ó, estrutura aguda. Ó, uma estrutura aguda aqui, ó. Veja, uma estrutura mais verticalizada, ó. Mais verticalizada, tá vendo? Veja, uma estrutura mais verticalizada. Quanto mais vertical, menor amplitude de controle. Beleza? Menor amplitude de controle. Tranquilo? Vamos lá, questão 40 para a gente finalizar aqui essa aula, galera. Bora lá. Entre os diferentes tipos de estrutura organizacional, pode-se citar a estrutura funcional, que possui como característica, mais uma de funcional, galera, mais uma. Apuração de lucros ou prejuízos para cada unidade ou região da organização, de forma descentralizada. Não, aqui é a divisional, tá? Divisional isso aqui. Departamentalização segundo as funções de produção, comercialização, finanças e administração. Bate, né? Departamentalização segundo as funções, não é isso? A existência de centros de resultado, errado, isso aqui é divisional também. O foco em projetos com órgãos ou unidades cuja existência está atrelada apenas ao prazo de duração do projeto. Isso aqui pode ser a matricial, pode ser a projetos também, tá? Beleza? A flexibilidade estrutural sem departamentalização, ou seja, isso aqui não existe, né? Sem departamentalização e segregação de atividades, piada, né? Para funcional.
Então, letra B, nosso gabarito. A departamentalização, segundo as funções de produção, comercialização, finanças e administração. Isso aqui são o quê? Da organização. São as funções. Beleza? Beleza, galera. Finalizamos mais uma aula. Estamos na questão 40. Ainda temos 160 questões para a gente comentar aqui, beleza? 160. E vamos ver todo o conteúdo do seu edital. Todo o conteúdo do seu edital da Barra dos Coqueiros. Beleza? Então, galera, tamo junto, uma aprovação. Até a próxima aula.